Então resolva as tuas coisas com o sermão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Evangelho, no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 27, nessa sexta-feira, na nossa 29ª semana do nosso tempo comum. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. O Senhor hoje, ele fala sobre o adversário que nós temos pelo caminho, né? E quem que é de fato o nosso adversário, né? Aqui propriamente no versículo 58 e 59, diz assim do evangelho dessa sexta-feira: Quando, pois, fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para te livrares dele no caminho, para que não suceda que te leve ao juiz, que o juiz te entregue ao meieirinho, que é ali o guarda, né? E que o meieirinho te meta na cadeia. Digo que não sairás de lá enquanto não pagares até o último ceitil. Interessante esse evangelho de hoje, porque seguindo aqui a lógica de São Beda, você pergunta quem que é de fato seu adversário, né? E mais uma vez, os santos padres da igreja têm interpretação totalmente diferente de uma interpretação normal e às vezes até trivial que às vezes nós temos do evangelho. A quem que é o seu adversário? Você vai pensar logo alguém de sua casa, né? Vai pensar como ontem, né? Ou senão você vai pensar alguém do seu trabalho, vai pensar alguém que você brigou, que você tem aqui uma desavença. Mas não é isso. Não é isso. Olha aqui o que São Beda diz. O nosso adversário no caminho é o sermão de Deus, contrário aos nossos desejos carnais na vida presente. Quem que é o seu adversário? Seu adversário é a palavra de Deus. Seu adversário é o catecismo da Igreja Católica, é o sermão de Deus, porque a guerra é essa, porque nós somos pessoas totalmente carnais, com os desejos carnais. E quando eu falo aqui desejos carnais, eu não preciso só interpretar como questões aqui sexuais, né? Fornicação, pornografia, masturbação, algo assim, mas os desejos mesmo dessa carcaça, desse corpo. Desejo de consumir, de beber demais, de comer demais, de ficar com preguiça, de ficar na zona de conforto, né? Esses são os desejos da carne. O desejo que nós temos que lutar para não deixar a carne dominar a nossa razão. Então, o sermão de Deus é o nosso adversário. Então, resolva as tuas contas com o teu adversário, né? Acerte as contas. O Senhor está pedindo para você não ser mole. O Senhor está pedindo para você ser santo. Então, resolva isso ao longo que você está no caminho. Livra-se dele quem se submete aos seus preceitos. Livra-se dele quem se submete aos seus preceitos. Do contrário, é entregue ao juiz, porque o pecador, caso tenha desprezado o sermão do Senhor, será detido como réu no exame do juízo. Você se livra quando você se submete aos preceitos do sermão de Deus. Então você se livra dele. Acabou. Você está livre, né? Agora, se você não se livra dele, você vai ser entregue do juízo, né? E o juiz ali, ele vai pedir contas do que você fez de fato com a sua vida. O juiz o entregará ao meirinho, isso é, ao espírito maligno, para que satisfaça a vingança, e o pecador será metido na cadeia, que é o inferno. E como ali, pagando sempre as penas sem jamais ao saudar, não poderá alcançar o perdão, nunca poderá sair, mas com a terrível serpente, que é o diabo, será condenado a expiar penas perpétuas. Não precisa nem de mais outra explicação a não ser essa daqui. Então resolva as suas coisas com o sermão de Deus. Resolva as suas coisas, resolva pelo caminho, se livre dele quando você se submete ao sermão de Deus. Senão você entregue ao juiz, ao meirinho,
e aí então a condenação será de fato uma condenação eterna. Então, nós temos chances ainda, eu tenho chance, você tem chance. O adversário não é aquela pessoa que não gosta de você, que bateu boca com você. Olha, o adversário, seu adversário no caminho, como disse São Beda, é o sermão de Deus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.